é uma pessoa que pensa. Augusto Nicodemos é um pensador do nosso tempo, cristão. Ele diz o seguinte: Jesus morreu para tirar o nosso pecado, não a nossa inteligência. Viver com Deus é também pensar, é também ler, é também conhecer, é também tocar sanfona, tocar violão, conhecer a cultura do seu tempo, conhecer as poesias, as músicas, as filosofias do seu tempo, mas não se deixar moldar por aquilo que o induz ao erro, o induz ao pecado, o induz a uma vida que desagrade a Deus. Por isso ele diz: não se detém no caminho sabe discernir o certo do errado, sabe discernir o caminho que glorifica a Deus e o faz abençoado, de outros caminhos que o levam para longe deste propósito. E ainda, não se assenta na roda dos escarnecedores. Nesta progressão de impiedades, ele fala de escarnecedores como aqueles que zombam do sagrado, que brincam com o sagrado, que escarnecem do sagrado, que se tornam cínicos em relação ao sagrado. E isto é resultado de uma mente direcionada para longe do sagrado, de um deter-se, ou seja, de um compactuar-se com a impiedade que o coloca em rota de colisão com o Deus Criador. E então se torna um resistente, um endurecido, um cínico em relação a tudo que está relacionado com Deus. Ele diz: um homem bem-aventurado, uma pessoa bem-aventurada, ele pauta a sua vida, decidindo o que ele não vai fazer com ela, porque a vida, como diz muito bem o dito popular, a vida consiste de escolhas. E eu me alegro muito de perceber e de conhecer o Sr. João e saber que ele fez as suas escolhas, e ele a fez muito bem, do meu ponto de vista e do ponto de vista do salmo que acabamos de ler. Aí no versículo 2 ele diz: então como é pautada a vida de alguém realmente bem-aventurado aos olhos de Deus? Verso 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor. O que é a lei do Senhor? Na Bíblia, esta palavra é usada de uma maneira mais frequente para falar dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai, escrevendo com o seu próprio dedo as tábuas da lei. Mas também esta palavra, a lei, é usada para descrever os 5 primeiros livros da Bíblia revelados por Deus a Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que os judeus chamavam de Torá, ou Tora. Mas também esta palavra, lei do Senhor, é usada para falar de todo o conjunto de livros considerados canônicos, considerados revelação divina. Ou seja, aquele e aquela que querem viver de maneira bem-aventurada diante de Deus, não somente pautam a sua vida pela escolha do que não fará com ela, mas também pela escolha do que fará com ela. Não é induzido na sua mente, nos seus valores, na sua filosofia, na sua inteligência, não é induzido por uma mentalidade ímpia ou de impiedade, mas mesmo sendo pecadores, tem a sua mente, o seu coração e as suas vontades pautadas nos conselhos de Deus. Então, ele procura se orientar diante destes conselhos, e por isso, diz o texto, que ele é como árvore plantada junto à fonte de águas. Nós sabemos que aqui na nossa região do norte de Minas, a seca já vai começar agora, né? A partir de agora, o sol vai apertar. As aroeiras têm a sua defesa, elas se desfazem de toda a folhagem para depender de menos água, e elas se protegem ali e se sustentam, mas elas ficam como se estivessem mortas. Os ramos menos profundos, a vegetação
mais rasa, certamente vai morrer. Eu tenho uma mangueira no fundo do quintal da casa que eu moro, e ela nem fica verde, ela nem cai as folhas, nem amarela as folhas, e nem morre. Ela se mantém verde o ano todo. E como isso acontece? Com certeza as suas raízes conseguem ir aonde a água está. E o que o texto está dizendo é: quem pauta a sua vida segundo os princípios exalados na palavra de Deus, está jogando as suas raízes em lençóis profundos, em fontes profundas, onde a irrigação vai mantê-lo fértil, onde a irrigação vai mantê-lo produtivo. É muito bonito e emocionante chegar na casa do Sr. João e ver a sua Bíblia estendida sobre a mesa. Normalmente ele está lendo a sua Bíblia. Quantas vezes, Sr. João, já leu isso? 35 vezes. 35 vezes. Começa aqui e termina lá. Começa, termina. O que é isto? Alguns podem dizer, não é? Os críticos podem dizer: ele é bitolado, ele é fanático. Qual outra palavra nós poderíamos usar? Ele não é nada disso. Ele também aprecia a sanfona, ele também aprecia o biscoito de polvilho, ele também aprecia o seu quintal, ele também bate um papo, gosta de bater um papo, gosta de sair na rua, estar com os vizinhos, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita cotidianamente. Ou seja, a sua mente está ocupada com a lei do Senhor, os seus valores estão pautados na lei do Senhor, as suas decisões são influenciadas pela lei do Senhor, e também as suas realizações, porque a vida tem muitas frustrações, a vida tem muitas lutas e muitos reveses. A luta da vida às vezes nos impõe certas decepções difíceis de engolir, mas aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor sabe que o Todo-Poderoso é aquele que dirige inclusive os percalços da vida para o nosso bem e para a nossa realização. E para não cansar vocês e não atrapalhar o restante da programação, eu quero ir para o final, onde diz o seguinte: que dois caminhos, dois valores ou dois estilos de vida levam também ao grande final. Toda vida ou toda expectativa de vida neste planeta Terra tem o seu início, tem o seu conteúdo e tem o seu final. Porque o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos é bem-aventurado, porque ele sabe que tem um grande final à sua espera, porque ele tem uma grande expectativa. Eu falei no início, eu perguntei: a maior alegria de um homem, a maior realização de um homem é viver 100 anos? Claro que não. Viver 100 anos é um detalhe, é uma parte. Sabe-se lá quantos mais virão, Sr. João? Sabe-se lá quantos aniversários seus ainda vamos comemorar? Mas não é isto o que faz de fato bem-sucedido, bem-aventurado. Primeiro o texto diz: tudo que ele faz será bem-sucedido. Ou seja, tudo que ele faz de alguma forma é transformado em instrumento da glória de Deus. Segundo, sua expectativa de vida vai muito além disto. Sua expectativa de vida está no fato de que um dia ele vai comparecer diante do Senhor da vida, e um dia ele vai prestar contas a Deus da sua vida. E o texto diz o seguinte: porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Sabe por que o Senhor conhece o caminho dos justos? Porque o Senhor anda com ele. Porque o caminho dos justos
é vivido na presença do Senhor e tem o Senhor como seu companheiro. Então ninguém conhece melhor o caminho da vida do Sr. João do que o próprio Deus a quem ele serve. E então, este caminhar vai continuar, Sr. João, por séculos e séculos, infinitamente. E este prazer que o Senhor tem em viver na presença de Deus e em ser guiado pela palavra de Deus, vai permanecer para sempre, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, o Senhor anda com os justos, e o Senhor leva para junto de si esses justos. Então este caminho prosseguirá, muito mais delicioso, muito mais bem-aventurado e muito mais feliz. Mas há um outro grande final. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Ele não fala, por exemplo, que o justo perecerá, e nem fala que o ímpio perecerá. Ele diz que o seu caminho perece, ou seja, o seu caminho de impiedade é interrompido, mas a sua vida não. A vida permanece para todos nós. Há uma expectativa de eternidade que inquieta a nossa alma. Há uma expectativa futura, pós-morte, que inquieta a nossa alma. Por isso, viver sob o temor do Senhor causa uma expectativa de bem-aventurança, porque esta expectativa é de que continuaremos vivendo no temor do Senhor. Mas o texto diz o seguinte: haverá um dia que estaremos diante do nosso Deus para prestarmos contas, e neste dia nenhum argumento poderá ser usado para justificar a impiedade, nenhum argumento será válido para justificar o desprezo por Deus. Os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Então, neste grande final, há também dois resultados, em que a justiça e a impiedade não poderão mais viver juntas, não poderão mais comungar, porque o próprio justo Deus há de julgar a cada um de nós, e aqueles que não se submeteram à vontade do Senhor não poderão justificar as suas atitudes, nem poderão permanecer na congregação dos justos. Por isso, a nossa vida é uma responsabilidade muito grande, é um privilégio, não importa quantos anos nós vivamos, viver é um privilégio, mas o que fazemos com a nossa vida e a forma como nós a vivemos é uma grande responsabilidade. E quando o texto descreve o caminho do justo, diz que ele usufruirá da justiça de Deus, da graça de Deus e da sua misericórdia para habitar com ele eternamente. Sr. João, nós queremos ainda comemorar mais aniversários seus, mas nós sabemos que não vamos comemorá-lo infinitamente aqui na terra. Chegará um dia que todos nós iremos passar, mas há uma bem-aventurança para aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos. Eles amam a palavra do Senhor, eles amam os preceitos do Senhor, eles amam a companhia do Senhor, e eles permanecerão nesta companhia para sempre. Que assim Deus alegre o seu coração e o faça encher de gozo na sua presença. Amém? Nós ainda vamos cantar um hino, creio que vai ser, é um hino de gratidão pelo aniversário, mas eu quero fazer uma oração final, antes do hino, e agradecer a Deus por esta oportunidade, e agradecer a cada um de vocês que foram tão educados e tão gentis em nos dar toda a atenção durante esta nossa fala. Oremos a Deus. Ó Senhor, nós te agradecemos por tua palavra, por nos oferecer a tua lei
que nos instrui nos teus caminhos. Nós te agradecemos pela vida do Senhor João, pelas boas escolhas que ele fez, e pelo amor que ele tem à tua palavra, e a esperança que ele tem de continuar caminhando com o Senhor eternamente. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações poderosamente nesta noite, e nos induza também a amar a tua palavra e a desejar andar na tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças pelo aniversário. Um ano mais de vida guardou-vos o Senhor e deu-vos fiel guarida no seu divino amor. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passa, a Deus mil graças dai. De noite em claro dia, no inverno e no verão, na dor e na alegria, gozaste proteção. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passa, a Deus mil graças dai. No coração que ama o eterno Salvador, existe um canto alegre que espalha o teu louvor. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passa, a Deus mil graças dai. Ensina-nos, ó Cristo, o que convém lembrar, e todo o nosso tempo no bem aproveitar. De coração dai graças ao vosso eterno Pai, pois mais um ano passa, a Deus mil graças dai. Amém. Amém. Nós queremos agradecer em nome da família pelas sábias palavras do reverendo. Um prazer tê-lo aqui. Pelos músicos também, obrigado pela presença. Eu quero agradecer a Deus por todas as bênçãos recebidas. Quero agradecer a Deus por ter permitido que o meu pai completasse mais um século de vida, quer dizer, um século de vida. Quero agradecer a Deus por ter permitido ao meu pai que cuidasse de seus filhos, Sem a permissão de Deus, nada disso estaria acontecendo. Obrigada, Senhor. Mas para falar desse homem que está sendo homenageado, não poderia esquecer das mulheres que fizeram parte e fazem parte de sua vida, porque através de um grande homem sempre teve ou terá ou tem uma grande mulher. Primeiro, prestar uma homenagem a quem lhe deu 5 filhos, a nossa mãe, que passou tão rápido em sua vida, pois o Senhor a recolheu com apenas 32 anos de vida, deixando para continuar sua tarefa a filha mais velha, que com apenas 14 anos ajudou o pai a cuidar de seus 5 filhos, órfãos e sofridos. Digo 5,
porque ela cuidou dela também, que era um pouco mais que uma criança. Obrigado, minha irmã. Que Deus abençoe e sempre cuidando da gente, sempre dando conselhos e falando. Eu te amo. Quero agradecer a tia Ju, que tanto deu apoio ao meu pai quando ele precisou, recebendo em sua casa, sempre que precisava, com apoio de tia Ezequias.